Você sabia que sendo um associado do Brechó Pets, você tem muitos benefícios com os nossos parceiros? Vou te contar quem são eles. A Animalia, farmácia de manipulação, a Clínica Comando Animal, Clínica for Pets, Oftalmo Center Vet, MyCat Café e temos a Fisioforma para você, tutor, aproveitar. E ainda muitos parceiros que irão entrar no futuro. Entre em contato para ser um associado e saber mais sobre nossas parcerias. Agora fique com o nosso patrocinador do episódio de hoje. E logo em seguida começa o nosso novo episódio do PodPets. Nos vemos lá. Gente, esse momento eu vou passar algumas notícias para vocês. Notícias que eu achei que são super legais e vale a pena todo mundo ficar sabendo. A primeira delas é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele sancionou o projeto de lei 419 de 2023, que reconhece o vira-lata caramelo como assim um símbolo cultural. Isso aí é bem bacana porque ele vai ser como se fosse um símbolo do Brasil. E isso serve para quê? Para visualizar tudo que acontece com os nossos animaizinhos. Não é só com os cachorrinhos. O caramelo não está, vamos dizer assim, representando só os cães. Não. Isso daí vai abranger maus tratos, né? Vai representar também a preocupação que as pessoas têm que ter, não só a gente, como o Estado, município, enfim, todo mundo, dos cães abandonados e também jogados nas ruas, certo? Então, parabéns ao nosso governador e parabéns ao nosso Estado por essa lei tão bacana e ao nosso querido caramelo, o nosso eterno cãozinho símbolo agora do Brasil. Oi, pessoal! Antes de começar o nosso podcast, eu quero trazer uma notícia para vocês. Gente, imagina se você conhece uma pessoa que adota um animal e depois de um tempo, esse animal acaba morrendo por maus tratos. Isso aconteceu no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O Dexter, o Pitbull, ele foi adotado, foi retirado de um abrigo e, passado dias, ele acabou vindo a óbito por maus tratos. Devido a isso, o estado da Flórida resolveu fazer uma lei que chama Lei Dexter, ou seja, todo o estado agora tem um cadastro de pessoas que foram condenadas por maus tratos. Esse cadastro ele pode ser acessado tanto por pessoas comuns, como por ONGs, por abrigos e por pet shops. E o que isso abrange, gente? Isso aí vem abranger as pessoas que nunca mais vão poder ter acesso a nenhum tipo de animal, ou seja, elas não podem mais adotar nenhum tipo de animal. Agora, eu lanço isso aqui para nós aqui no Brasil. Olha só que ideia interessante. Por isso que é muito importante a gente fichar, a gente cadastrar, as pessoas serem punidas quando se trata de maus tratos. A gente está cansada de ver, teve um caso agora recente, que foi o caso da orelha. Se nós tivermos um cadastro assim, nós vamos evitar que outros animais possam ser adotados por pessoas que não têm amor a eles. Então, ou seja, está aqui lançado uma ideia, né? E a gente parabeniza o pessoal da Flórida por essa atitude. Espero que nós também possamos ter a mesma. Bom, e agora vamos para o nosso podcast. Gente, e agora, depois dessa notícia tão legal sobre o caramelo, nós vamos falar agora de uma notícia que não é tão legal assim, e muito pelo contrário, é uma notícia extremamente triste. O Brechó Pets, a partir de agora, vai deixar em cima a foto do nosso querido cãozinho Orelha, com o hashtag Justiça para o Orelha. E lembrar que, gente, maus tratos é crime. E é crime. Então, que ele seja agora sancionado realmente como crime, que sejam punidos aqueles que maltratam, judiam, abandonam, enfim. Que os nossos animaizinhos, eles não são objetos. Eles sentem, eles sofrem, eles sentem dor, enfim. Estamos aqui em apoio total à Orelha e esperamos que o Orelha não tenha uma morte em vão e que ele possa futuramente ajudar muitos outros que possam vir a sofrer o que ele sofreu. Bom, gente, vamos começar mais um PodPets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou aqui novamente com a doutora Jennifer, que vai nos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com os animais de rua. Doutora, muito obrigada mais uma vez aqui de novo. Eu que agradeço. Desculpa a correria. Imagina, isso aí faz parte. Bom, Jennifer, você já está acostumada com... Você trabalha muito com os animais mais assim... mais animais de rua, né? Assim, Sim, então... sim. E a gente tem uma ideia muito assim, que animal de rua, a única preocupação... Quer dizer, passa essa ideia, não vou dizer que é uma ideia
só existe essa. Não, passa essa ideia que o animal de rua, o que ele precisa é só castração. Mas não é, né? Quais são os maiores desafios que você encontra nessa sua luta do dia a dia com eles? Olha, a castração em si, ela se torna uma questão social também. Certo. De não Sim, ter pra uma não- hiperpopulação. Exato. Você entendeu? E não tem os outros sofrimentos, o bem-estar do animal, entendeu? Que todo mundo já sabe. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente tem um animal de rua, um animal resgatado, é achar um lar adequado para ele. Porque quem gosta, quem aqui em Ribeirão já tá meio que envolvido, todo mundo já se conhece, meio que já se conhece. As ONGs entre si, os protetores entre si, se não já sabe quem que é, sabe, se conhece por nome, não tem como, é arrumar um lar adequado para esse animal, né? E nem sempre a gente consegue. Eu acho que o maior desafio é arrumar um lar. Porque você vermifugar, você castrar, um veterinário aí ajudar, às vezes o animal já tá meio que saudável, entendeu? Vai levando, vai dando uma alimentação mais adequada. Isso daí a gente consegue ir levando. Agora, o lar pro animal é o maior desafio, Por isso na minha opinião. Por isso que a castração é importante, né? A castração é importante. Por causa exatamente disso, né? Uma coisa que eles não falam da castração, além das questões dos tumores, né, o de próstata, de mama, né, a hiperpopulação, uma questão fisiológica, questão comportamental do animal, na hora que você tem, principalmente esses de ruas, você geralmente tem mais, eu mesmo sou uma acumuladora, não tenho um monte de animal, né, você tem que castrar para impor a sua liderança ali, para não ter briga entre eles, e não é só isso. É uma questão também, toda vez que um animalzinho quiser namorar, você vai deixar namorar? É. Não, né? Então, também tem essa questão também que ninguém fala. Porque hoje em dia, até hoje, tem a resistência. Ai, vai ficar menos macho se castrar um Eu não sei de onde que animalzinho. tira essas ideias, né? Porque não tem nada. Não, uma coisa também que a gente até quebrou um tabu, que veio o pessoal falar pra falar só sobre castração, foi isso. A engorda. Falei, meus gatos é tudo castrado, ninguém engordou? Então, a questão de engordar até existe, mas só que assim, Mas não é regra, né? Porque todo mundo. Não, se ele, ó. Porque já vinha assim, ó, se castrar, ele vai engordar, vai ficar lento. Olha, se ficar lento, é o que eu aquele tenho em casa. pãozinho escondido que a mãe dá, que a avó dá, é um dos maiores problemas que eu tenho em relação a quando o animal tá engordando e tudo mais. E eu sempre oriento, ó, segura a boca do animalzinho. Vê o que você tá dando, qual que é a ração. Não tem ninguém em casa dando comida escondido. Isso acontece muito. Tem. Teve cliente meu que botou câmera e descobriu e botava fé. Imagina, ninguém em casa Da comida dá escondida. comida, todo mundo. E dá. Sempre aparece. Tem questão hormonal, é claro, às vezes tem que passar por endócrino e tudo mais, mas geralmente É a comidinha escondida. é a comidinha. E no caso dos animais de rua, Jennifer, quais são as doenças mais comuns que existem? No caso dos cães e no caso dos gatos? Então, imbatível pra mim a doença do carrapato. É que Todas não é elas. Principalmente a helicose sempre mais, tá? Mas a babesiose, anaplasma, o que for. Mas a doença do carrapato, ela é imbatível. É claro que pra gente, ela é sazonal e ao mesmo... Sazonal, caramba, porque tem o tempo todo aqui em Ribeirão Preto. Mas é regional. Você vai pro sul, você vai pra outro lugar. Já teve amigo meu do Rio, de São Paulo, do Rio não, de São Paulo, do Sul, que não sabe como é que é um carrapato. Veterinário que nunca viu um carrapatinho, não lembra como é que é um carrapato. Porque é um problema regional. Eu já fui ver as capivaras uma vez lá no sul, que eu fui num congresso lá, não tem carrapato lá. Será que Não por causa tinha, será que pelo é por causa do menos. clima? Ser mais Hã? frio? O clima mais frio ajuda. O clima ajuda muito. Por isso que a gente fala de ser sazonal ou não. Mas só que aqui com a gente, até no frio, às vezes aparece. É claro que não tem aquela infestação. Mas sempre aparece. Aqui na nossa região é um problema seríssimo em questão da doença do carrapato. Qualquer uma delas. E gato. Gato, assim, ela não é tão firme como o cão, como eu falo, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais aquela sinomose, tem as crises, tem as épocas, né? Mas só que não tem aquela coisa assim, doença do carrapato parece que nunca sai de moda, né? Engraçado, parece que a gente não existia assim, lá atrás, né? Na minha época, que eu tinha cachorro. Então, assim, parece que não tinha doença do carrapato. A gente só escutava, era sinomose e parvovirose. Tinha muito antes. Eu lembro que no começo, logo que eu me formei, eu peguei um pico aí, uma epidemia aí numa comunidade de até de
TVT, nossa, eu fui muito naquela comunidade que você tem que fazer toda semana, tinha muito animal. E faz muito tempo que eu não vejo. Tinha uma época que tinha muito também. Sinomose, nossa, eu peguei muito também uma época. Parece que parece que dá uma parada e tem outra que resolve aparecer mais do que uma, né? Tem uma questão, assim, a epidemiologia, assim, eles falam, assim, de maneira geral, dentro da minha ignorância, mais ou menos que eu aprendi na faculdade que eu lembro, tem os seus picos, entendeu? Agora, eu tenho a impressão que doença do carrapato não... Assim, tem o pico assim, claro que tem época de mais calor que aumenta a infestação do carrapato. Ah, tá. Mas eu não consigo lembrar de uma época que eu não tenha pegado doença do carrapato. Não consigo me lembrar. Não consigo. Sinomose já vejo. Na verdade, as ONGs, os protetores estão... com a internet, tudo isso. Então, o pessoal tá divulgando muito questão da vacinação, tudo mais. Isso que eu ia te falar, porque não adianta castrar, tem que vacinar, né? Porque a vacinação é importantíssima para os animais. Vermifugação, o pessoal acha que não, mas filhote então, é muito importante a vermifugação. A nutrição. Eu já pego muito animal que, por exemplo, a gente nem sempre faz PCR, a gente vai só no hemograma mesmo, que é dentro das nossas possibilidades, que é dentro do público que eu trabalho. Então, você vê uma plaqueta baixa. Tá um pouquinho menos de 200, no máximo lá 150 no máximo. O animal clinicamente tá bem. Aí eu viro pra pessoa que resgatou. Segura um pouquinho, faz uma alimentação mais adequada, uma reação de qualidade um pouco melhor. Vamos esperar e vamos refazer, em vez de ficar entrando com a doxy toda hora, a plaqueta já aumenta. Já ajuda. Então a questão nutricional mesmo, a ração adequada, porque... o problema é isso. A ração de uma qualidade de combate não adianta. E uma ração de alta, dependendo da ração e da qualidade, também sai um pouco mais cara, né? Também fica um pouco mais difícil. Com certeza. Os animais de oncologia, assim, mais doentes, são rações específicas mesmo que fazem muita diferença. E o gato seria qual que você falou? O gato eu peguei muito rinotraqueite, peguei bastante. E rinotraqueite, eu acho assim, na minha opinião, não tenho estatística de nada, minha vivência. Assim, tá muito tratado. O que é rinotraqueite? Rinotraqueite é aquela que tem aquela gripe felina, que o olho fica ramelando, fica esperrando. Ele pega mais sistema respiratório superior. Ele pode descer pro pulmão, mas geralmente pega ali. E pega muito de um animal para outro. Então, uma pessoa que tem muito gato... Se um tiver, tá ferrado. Aí fica aquele ciclo. Nossa, eu pego muito que pega aquele ciclo. Aí Sara não quer fazer em todos porque não tem dinheiro, aí pega no outro. Tem uns que um antibiótico já não pega, tem que fazer o outro já não tá pegando, tá muito resistente. Só que felve, eu tô pegando muito animal com felve. Muito animal aqui em Ribeirão Preto. Bastante. Quando eu vivo em outra cidade, assim, eu pego menos. Eu não sei se é a época, eu não sei se tá vindo pra mim particularmente, mas eu tenho pegado muito felve, assim. Bastante, tem dado muito positivo. O importante é que é difícil, né? A gente vai falar de uma coisa que é muito difícil. Pra gente falar assim, é fácil, faz a castração e todas as vacinas. Não, porque demanda um monte de coisa. Mas a pessoa, quando... Não sei se o hospital veterinário vai sair ou não. Não sei, a gente vamos aguardar, né? Mas assim... o certo seria, na hora que fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha de castração. O ideal seria pelo menos fazer os exames, assim, os mais simples, para também já castrar e já fazer uma vacinação adequada. Para evitar que, se o animal tiver alguma coisa, prolifere aquilo, né? Porque pode ir passando de um lugar para o outro, né? O problema da castração, por exemplo, como eu, por exemplo, que trabalhei em castramóvel, é muito difícil pegar um animal e pedir para fazer o exame. Eu tenho que insistir muito, bater muito, explicar. Eu tenho que exemplificar como se fosse a pessoa num lugar humano. E aí, você vai na cirurgia sem fazer um exame pré? Você iria? Então, eu comecei a forçar um pouquinho mais a barra. Liberar, vamos fazer uma avaliaçãozinha, eu abato, vamos ver o que a gente faz, entendeu? Não é uma consulta, vamos ver. Eu tenho tentado implantar dentro da minha possibilidade isso, mas é muito difícil. E castramóvel, o animal vem, dependendo do tipo de população que vai, eles não fazem exame, não dá, não fazem, não adianta. E se, assim, eu tô falando que é o certo, que eu concordo, não é isso. Mas vamos fazer assim, hipoteticamente, no caso. E se existisse, sei lá, um negócio, como tem, não vou comparar, mas
Quase a mesma coisa, porque eu acho que isso aí a gente fala assim, é pro animal. Não, porque no fim das contas, se ele tem uma doença, ele pode transmitir para o humano também. Então se corre o risco de algumas, né? Como a gente fala de hiperpopulação, então, é uma questão social. Exato, Eu conheço gente que não gosta de bicho, mas não é um monstro, e fala assim, não, ó, caça esse animal, eu sei que é um problema... O que eu falo é assim, a gente fala muitas vezes, mas se tivesse, por exemplo, um tipo hoje nós vamos estacionar em tal lugar. Aí já teria alguém do laboratório que já, na hora que fosse caçar, já tirava o sangue, nem perguntava pra pessoa. Não, se já tiraria, já faria lá no castramel móvel. Já tiraria, já faria o exame e dali, se tivesse alguma coisa, já fazia. Eu acho maravilhoso. Só que tem uma questão... Dentro da minha ignorância, eu não sei muito, porque eu era uma contratada de uma empresa que ela fazia por licitação, você entendeu? E quando você pega a licitação, tem um valor. Certo. Então, o que tem? A prefeitura, ela acrescentar esse valor, deixar um valor, eu tô falando da minha ignorância, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que é um valor fixo por animal, ou de alguma outra forma, e esse valor acaba sendo baixo, então tem que ter uma liberação pra ir separada pra isso na hora. Ou senão tem que ser laboratório que fala, nós vamos entrar na causa e vamos fazer de graça, né? Que teria que ser assim. Ou pegar uma licitação de laboratório mesmo, de quem faz laboratório, não só a licitação da empresa, do castramóvel ou da clínica da cidade que faz. Mas também o laboratorial eu acharia maravilhoso, porque tá encaminhado. Exato, porque você, por exemplo, a pessoa já, na hora que ele entrava para castrar, né, já tiraria ali o sangue, bonitinho, já levava pro laboratório, e depois, não sei, eu também não entendo nada disso, né, eu sou super leiga. Antes, né, antecipa a data, então, né? assim, não sei se tem uns que conseguem sair no mesmo dia, não sei como é que faz, e depois já ia naquele lugar, esse cachorro tal, precisa ter a vacina tal, porque aí já ajuda um pouco, porque eu acho que é uma questão até de higiene, né? Você tentar não só minimizar também as doenças, para não ficar um passando pro outro, não é mesmo? Não, até a questão do bem-estar, porque na hora que você vai castrar, na hora que o animal chega na mesa, quando é mutirão, é complicado, porque você não tem nada do animal, entendeu? Exato. Você não tem nada, você não tem um hemograma, não tem uma função renal homeopática, que é o básico do básico. Não tem, entendeu? Às vezes o animal tá na mesa, entrou na mesa e olha, será que vai? Às vezes, na hora que você abriu o animal, explodiu o baço na tua cara, tipo, porque o baço grande, esperando a galinha de fala, porque é uma suspeita de doença com carrapato, por exemplo, umas petecas, entendeu? Já chegou animal na minha mesa amarelo, falei, gente, que é isso? Não vou fazer cirurgia desse animal, não tem condições. Eu acho que a pessoa acha que castrar ir ali fazer sei lá, né? Dá a impressão que castração não é uma cirurgia normal, né? Dá essa impressão. Não dá impressão. Na hora que eu falo pra pessoa, assim, não é você não vai lá fazer um estético, colocar um silicone, ou você vai lá no HC fazer uma cirurgia até de saúde, e aí? Você não faz o exame, você não faz o check-up? Mas só vou castrar. Oi? Abre do mesmo jeito, corre o risco do mesmo jeito, tem anestesia do mesmo jeito. Quer dizer, ele corre o risco de outra anestesia, do outro. Então, assim, parece que a castração é uma coisa tão simples. Vai castrar. Não, né? Porque como tem mutirão, como a gente tem mutirão... não tem mutirão de tirar amígdala, né? Um exemplo. Não tem mutirão assim. Mas então, a pessoa acha que o mutirão deixa de qualquer jeito. E não é assim, o animal corre risco, tem que fazer os exames. E o animal pré-operatório. E o animal bem alimentado, com uma alimentação adequada, não é aquela ração de combate, faz muita diferença. Então o que eu acho, assim, o que seria o ideal mesmo, até quem sabe, né, futuramente, dos próprios castramóveis, fazer junto com ele, né, vamos ter um mutirão e junto o exame de laboratório. Nem que tiver que fazer, tudo bem, fez até antes a cirurgia, não tem importância, mas já tira um sanguinho, porque se detectar alguma coisa, pode continuar aquele tratamento, né? Pode fazer. Acontece muito, porque muita gente que trabalha com castração, né, acaba fazendo isso. O animal veio, viu alguma coisa diferente lá na hora. Vamos aproveitar, né? Vamos fazer... olhando ali o animal, aí já muda. Às vezes eu vou passar um antibiótico, já mudo o antibiótico, já faço receita com outro tratamento. Acontece porque muito o que eu quero deixar bem claro, que muitas vezes a pessoa não entende, mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, que o que a gente está falando aqui é para ajudar exatamente essas pessoas que não têm condição. Então, a gente está tentando ver se os que fazem já de graça podem ajudar a fazer ainda melhor ainda, não é? Aumentando. Olha, vamos fazer um mutirão de castração? Vamos fazer um mutirão de vacina? Vamos.
né? Vamos fazer um mutirão para fazer uns exames laboratoriais, tá certo? Vamos, entendeu? Não é só ficar fixo apenas em um, mas tentar abranger um pouco mais, né? Para ajudar essas comunidades, ajudar os bichinhos, porque a gente sabe que eles têm tanto amor por eles, né? E muitas vezes eles mesmos correm risco do próprio animal passar por sei lá, ter alguma doença para alguma criança, não é mesmo? Porque pode correr o risco. Existe algumas zoonoses que é um pouquinho complicado, que às vezes até algum médico acaba pecando um pouquinho, você entendeu? Mas só que uma higienização já é bem, né, já é bem adequado. Você vermifugar o animal. Eu, quando eu vou vermifugar meus animais, eu vou lá e me vermifugo junto. Não tem como. Exato. Entendeu? Lavar a mão, né? Não só a vacina em si. Mas só que é o que eu falo, são essas coisinhas básicas que às vezes passam desapercebido. Por exemplo, exatamente. eu não tô julgando quem dá ração de combate, pelo amor de Deus. É claro que não, porque eu sei como é caro dar uma ração. Mas se você vai ajudar, vai fazer alguma coisa, uma raçãozinha, como é que você pode ajudar? Você pode ajudar um pouco melhor. A nutrição do animal, a vermifugação do animal, você entendeu? O ambiente que ele vive. Isso faz muita diferença. Então, Mas, exato. né? É por isso que a gente tem que pensar, por exemplo, por que não tem um mutirão de vermifugação? Vermifugação. Na verdade, assim, por exemplo, vacinação. Eu sei que tem algumas ONGs, junto com alguns projetos, que fazem castração aqui em Ribeirão Preto. Não vou falar nome, que todo mundo conhece, sabe o que é, entendeu? A grande maioria tem. Mesmo falando bem, não é? E tem mas a grande maioria tem, todo mundo que pede para vermifugar. Todo mundo ajuda, cada projeto, cada ONG faz o seu papel aí, tá tudo certo. Eu faço, de tempos em tempos, eu faço vermifugação, vacinação em algumas comunidades, né? Falo com alguém que é mais responsável ali, que já se organiza, anota, pega preço de custo, vamos conversar com alguém, vamos ver quem faz a doação. Mas isso eu faço sempre. Então, isso que eu tô falando, isso que é bacana. Você pega uma comunidade, hoje nós vamos uma comunidade tal. Então já vai, castra, já vermifuga, vê quem pode ajudar com alguma vacina. É isso que você falou, é isso que você está fazendo, por isso que eu queria que você viesse aqui, para você explicar que tem isso também. Vocês fazem, isso é muito importante. Tem. Então saber que tem, quando tiver, procurar, né? Sim, e se tiver dentro às vezes alguém me procura, Jennifer, eu sei que você não pode recolher o animal, porque o que mais me procura é para recolher o animal. Não é para castrar. Castrar não é difícil, vermifugar não é difícil. É recolher o animal. Você não vai recolher o animal? Eu falei assim, gente, não é assim. Como assim a ONG não recolhe? Gente, não é assim a ONG recolhe. Não, porque não tem nem onde pôr. Gente, o custo de um animal não é... E a gente sabe o sacrifício que reintegrar numa matilha não é fácil. Eles não têm noção do que é reintegrar um animal num gatil, num canil. E a gente sabe o quanto elas sofrem, né? Porque é muita demanda e elas não têm. Gente, e é muito duro. Eu sei porque eu já fiz a entrevista com uma pessoa que tem ONG aqui. E é duro você ter que falar não, porque você não tem mais onde pôr. Não tem. Não tem mais onde pôr. Não tem. Então, assim, como a gente vai fazer isso? Aí que tá. Eu acho que o ideal da castração é exatamente esse, para diminuir exatamente os animais de rua. Essa população, esse excesso de população. E como você falou, ainda encontra muita resistência, né? Parece que não, mas tem, viu? Tem, mas tem algumas resistências, mas não é o pior. Eu acho que também resistência é entender que o animal, o tipo de ambiente que ele vive, o bem-estar dele, que não é fácil. Ter um animal passear e não ficar preso, você entendeu? Alimentação, a vermifugação, que às vezes até o próprio tutor, às vezes o tutor tem, às vezes acaba pecando, entendeu? Acontece, às vezes deixar passar algum protocolo, outro acontece mesmo, não tem como. Mas só que a castração não tá sendo dos mais difíceis de acontecer, né? Não tá, porque alguém sempre tem acesso, sempre tem meios. Na minha opinião, eu posso estar errado, alguém pode ter opinião errada, mas assim, é alguém que me procura, nossa, a gente precisa de ajuda castrar, sempre, se não é eu que vou ajudar, vai ter alguém, vai ter alguma ONG, algum projeto que vai ajudar. Isso é verdade. Você entendeu? E outra coisa também, vamos agora, a gente tá falando das comunidades, né, que precisam mais, obviamente, né, porque os cachorrinhos que são os que mais estão ali, que mais são mais suscetíveis de ter algum problema, algum risco do que o animal seu que está dentro de casa, tudo bem. Mas uma coisa também que ajuda muito é que existem muitas pessoas que pegam animais, né, seja principalmente gato, que é o que a gente vê mais. E aí, de repente, não castram, aí deixa andar pra rua, e aí, de repente, vem a gatinha prenha. O que acontece? Joga os gatinhos na rua. Esse é o grande problema também. A gente tá falando da comunidade, mas não é.
Quem ajuda também a botar um monte de animal na rua é aquele que sabe que é errado de fazer. O ser humano é complicado. Não é? O ser humano é complicado. Então, assim, eu sei porque eu viro e mexe, a pessoa achamos uma caixinha. Quem que colocou os gatinhos dentro de uma caixinha enfiada em algum lugar? Não foi o pessoal da comunidade, de maneira alguma, porque eu tenho certeza que eles olham muito mais, tem muito mais, talvez até mais amor, mas tá ali na caixinha. E aí? E aonde que eles começam a juntar mais? É cachorrinho abandonado, é gatinho abandonado. Então é isso que acaba crescendo a população. A gente muitas vezes bota a culpa. Os animais de rua tem que castrar. Os animais de rua óbvio que tem que castrar. Só que tem os outros que indiretamente ajudam a ter mais animais dentro da rua, né? Que estão lá e vieram pra cá. Eu ouvi muita gente que tem muito dinheiro, ou eu já ouvi assim da boca da pessoa falando, coloquei lá mesmo, ela gosta de bicho, gosta de animal. Então, porque se você fala... Aí você tem que... Então, porque se você fala assim, não, eu quero que o meu gatinho, meu cachorrinho, seja lá o que for, cruze, tudo bem. Você vai cuidar dos gatinhos? Você vai cuidar dos... Não, eu vou cuidar. Ou eu vou doar, eu já tenho fulano de tal que quer doar. Aí tudo bem. Mas nossa, eu preciso tirar o primeiro cio, porque tá escrito, vem assim, é necessário tirar o primeiro cio? Então, sabe? Então é isso que a gente tem que colocar ainda na cabeça das pessoas. Se quer ter, é pra cuidar. Você quer ter gato? Quero. Quer deixar o gato passear na rua? Já tá errado, porque gato não é pra passear na rua, gato é pra ficar dentro de casa. Castra. Não é? Você quer cachorro? Quer o cachorrinho bonitinho na sua casa? Porque tem Lulu, não sei das quantas. Castra. E sei contar com as particularidades do animal. Exatamente. Tem animal que precisa de espaço. Tem animal então, assim, tem animal que precisa de frio. Você vai colocar o ar-condicionado no animal de Ribeirão Preto e ainda não vai ser suficiente para aquela raça ainda. Então, assim, se a pessoa, o que a gente, é lógico que eu quis fazer esse daqui da comunidade, não é nem questão, é uma questão para saber qual que é o perigo que a gente pode, quem sabe futuramente, fazer um mutirão assim bem... Quem sabe a gente consegue, o próprio hospital que está aí, para ajudar mesmo, pegar esses animaizinhos das pessoas, ir lá, castrar, vermifugar. É como se... Sabe que nem o pessoal faz no zoológico, quando eles pegam os animais, sei lá, pôr uma identificação, que aquele animalzinho de tal lugar, né, de alguma comunidade, o Zezinho, vamos botar tem assim. Tem caça-móvel e coloca já chip. Já tem chipzinho, chip. Olha, tem chip. E aí monitora. Quem sabe a gente pode fazer isso? Não é? Tá ficando doida. Não. Pode, a gente está aqui para dar ideia, né? E hoje o bem-estar animal está muito em alta. Então a gente tem... Só que não adianta nada a gente fazer para esses animaizinhos de rua se os outros que têm todas essas informações, sabem todas essas informações, como continuar pegando os... deu cria pá na rua. Ué, não resolve. É o famoso... Para mim isso daí é o famoso desova. Popularmente falando. É um nome pesado, mas é verdade. Acaba desovando, entendeu? Então, assim, o problema tá ali, eu não sei o que fazer, eu não fez nenhum pingo, só saiu dando os telefonemas, tentou descobrir onde podia desovar, vai lá e desova. E a gente tem muito, né? E hoje em dia, por exemplo, na minha... Bom, eu falo na minha época, vamos pensar assim que eu já tô com 200 anos, mas não é isso não. Mas é assim, a gente tinha, cachorrinho de rua, era cachorrinho de rua. Hoje, cachorro de rua é husky, é shih tzu, gente, pastor. Você já viu isso, ter cachorro? Gato é persa. Por quê? Deu pro filho, não gostou? O que tem de câmera pegando o pessoal abandonando? Tem um dia que eu olhei e falei assim, gente, olha, se fora de brincadeira que eu moro num apartamento, mas um dia tinha um cachorro tão maravilhoso que eu falei, vou pegar ele pra mim. Quer dizer, onde você imaginava que você ia achar na rua animais tão lindos assim, jogados tudo fora? Que o cara muitas vezes comprou, pagou e joga fora. E não deu certo a cruza e joga fora. Então, rinha, já peguei caso de rinha, nossa, isso é horrível, já... Ixi, cada um Então, assim, é isso que que eu queria que você trouxe, é pra a gente fazer esse alerta. Não adianta a gente cuidar de um lugar se o outro lugar tá fazendo a mesma coisa. Tá ajudando a aumentar aquilo, porque aumenta, né? A população aumenta. E eu vejo isso muito. E o que acontece? Olha, meu Dagria liga pra ONG, leva 5 pra ONG. A ONG já lotou. Aí como é que vai pegar aquele que realmente precisa, que tá lá... Não tem mais espaço. Não é a consulta em si, não é isso. Exatamente, eles não têm mais espaço.
Antes da pandemia, eu tava começando aí uma vez por mês em uma comunidade ou outra fazer um voluntário de fazer um check-upzinho lá. Quem que precisa, vai lá, que a doutora vai estar lá e tal horário, no domingo, no sábado, tal, uma vez por mês. Isso foi antes da pandemia, depois da pandemia eu não fui mais. E qual que é o maior problema? E os exames? Exato. A pessoa não vai pegar o animal fazer exame. Ela não tem nem condição de fazer isso. Ela não tem. Gente, eu vejo muitas vezes que não tem muitas pessoas que nem sabem que existem tantas coisas hoje como tem. É remédio, né, transdérmico. Tem gente que não sabe ainda. Então a gente até fez isso exatamente para poder passar todas as informações. Você acha que as outras pessoas também, que não têm acesso nem à metade do que a gente tem, vai ter isso? Não vai. Então precisa mesmo. Só que as que têm acesso têm que ajudar a não aumentar a população, jogando fora, né, botando em caixinha. Não é porque bota em caixinha que é bonitinho, botou 5 gatinhos dentro da caixinha, botou três bonitinhos na cestinha. Não é assim. Uma coisa que eu percebo muito, que acontece é o seguinte, eu não tenho caça para análise social, nada disso, tô falando coisa minha que eu vejo. Por exemplo, você vai num condomínio fechado, que tem poder aquisitivo, você não vai ver uma caixinha de animal lá. Não. Você vai na comunidade, é muito fácil mais fácil deixar o animal lá. Ou o animal ficar rondando, alguma coisa, né? Então, você vê, você entende aquela questão ali, você entendeu? Aí a pessoa vira e fala assim, mas a pessoa tava lá bebendo e tal. Eu tava bebendo o corotezinho dela, que ela bebe, que ela quer se divertir. Ela vai pegar o dinheiro do corote dela, da cerveja dela, e vai pagar no animal que ficou abandonando lá na comunidade, porque na outra lá que tem aquisitivo, o pessoal não vai deixar abandonado. Então tem essa questão também. Então, tipo, nossa, uma pessoa tem dinheiro pra ir fazer um churrasquinho no final de semana. A pessoa não tem dinheiro nem na casa dela. Ela vai querer pegar o dinheiro, ela vai querer fazer o churrasquinho dela. Ela não vai gastar com animal. Não vai mesmo. Porque do rico, não tô recriminando o rico, não tô falando que ele tá errado de ter animal. Não tem que ter animal lá Lógico, dele. Só que é um problema social, não é um problema de rico e de pobre. Tô falando que é uma questão social. Não exatamente. É isso. Tô falando que tem o bonzinho e o errado. O rico não tem que permitir caixinha abandonado mesmo. Só que não tem aquela vigia que tem na comunidade, como num condomínio fechado. É como se só os da comunidade fossem culpados, né? Exatamente. É que assim, não tem os dois culpados, mas não pode ficar culpando a comunidade pelo fato da pessoa que tá lá, ela gosta do bichinho, mas em vez de dar o dinheirinho dela pra vacinar, ela vai comprar a cervejinha dela no final de semana e tudo mais. Ela não tem dinheiro nem pro date dela, ela trabalha que nem uma louca, e muita gente fala isso. A pessoa fala, mas aí que eu vou entrar. Que eu acabei de falar. Tem pessoas que entendem, e não sabem metade do que existe hoje. Do tanto que tem os remédios, do tanto que tem os profissionais. Se elas não sabem, como é que os outros vão saber? Eles não têm ideia do que tem. E a gente não tem que entrar. Eu acho que esse parâmetro a gente não tem nem que entrar. O que a gente tem que entrar é o seguinte, que abandonar o que eu falo assim, a pessoa olha e fala, nossa, tem muito cachorro na rua, tem um fulano de tal com um monte de rua, porque a comunidade tem, não sei aonde, tem 10... Mas e aqueles também que chegaram e puseram as caixinhas tudo pra fora? É isso que a gente tem que falar. A culpa não é só do mendigo que tá indo com um monte de cachorro, a culpa não é da comunidade, aquele lugar que tem um monte de pessoas. Não é a pessoa que tem o problema de álcool, porque é uma doença, gente. Entendeu? E fica aquele monte de animal e fica com aquele questão emocional. A culpa não é da pessoa em si. Você entendeu? A gente às vezes fica com raiva, já tive que lidar com o acumulador, com o protetor, que dá trabalho, entendeu? Todo mundo dá trabalho, todo mundo dá o seu trabalho. Só que eu vejo muito o pessoal criticando muito os desfavorecidos. E isso eu acho muito errado. Mas exatamente. Exatamente por isso que eu quis trazer você aqui para você falar quais são os problemas e dar algumas soluções diferentes. Porque eles realmente precisam de solução. Porque eles não têm esse alcance, né? Essa informação toda, tá? Não tem. E os que têm ajudam o quê? A pôr mais animal na rua. Que é o tal do abandono. Porque abandona cachorro grande. Hoje, eu tive pouco tempo, eu vi no Facebook, meu Facebook é cheio de bicho, né? Que abandonaram lá, não sei se foi no Carrefour, já ainda amarraram bonitinho, deixaram lá na frente e foi embora. Quer dizer, o que eles estão contribuindo? Para mais um cachorro na rua. Exatamente. Mas o cachorro é castrado, mas daí? Ele vai para castrado, mas ele pode pegar doença. Não pode? A castração é um problema, é uma questão. Exatamente, porque a partir do momento que ele tá sozinho na rua, sem nenhuma defesa, ele vai ser mais um para
pode passar. Exatamente. Então é isso que a gente Aí tem que vem o fazer. acumulador e pega. E às vezes é uma pessoa muito difícil. Tem o pessoal, esse meio é muito difícil. É muito complicado, entendeu? Você lidar com isso, com uma pessoa que tem muito acúmulo de animal, entendeu? Não tô falando da pessoa em si que a pessoa é ruim, não é isso. Mas às vezes a pessoa tem um Não, muitas vezes a problema, às vezes é pessoa um tem problema aquisitivo, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema psicológico. Eu mesmo parei de ficar indo direto, sozinho. Tem uma hora que eu tava me sentindo sozinho indo lá na comunidade, fazer o trabalho, fazer um check-upzinho, porque é muito difícil. Cada público tem sua dificuldade. O pessoal fala, nossa, mas aquele público é tão difícil. É difícil, o rico também é difícil. Todo mundo é difícil. Sempre difícil. tem um difícil. É difícil, é duro, é complicado. Eu cansei muito sozinha. Quando eu tenho uma ajuda de algum projeto, né? Eu vou lá e faço. Ou de algum líder lá dentro que tem uma organização melhor, tem um conhecimento melhor, ele fica mais fácil. Sozinha eu não dou mais conta. Eu não consigo mais sozinha, né? Fica difícil mesmo. Não é fácil. Então, falar, reclamar, é um pessoal difícil, os dois são difíceis, aquele é culpado, aquele também é culpado. Todos nós somos, você entendeu? E quando alguém falar, parar de a gente tentar ficar culpando, você entendeu? É essa a questão, e tentar arrumar a solução em si. Eu acho que assim, a gente tá aqui para ver o bem-estar do animal. Se o fulano é culpado, se ele faz isso, se ele é aquilo, não adianta. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria isso, a gente fazer a castração, mas também ter um outro posto para fazer, como você faz, a vermificação, para tentar fazer uma coisa simples. Não precisa fazer, nós vamos fazer vai chamar o pessoal do ultrassom, não. Um exame nem que for um exame de sangue básico para a gente ter uma ideia e também ajudar nas vacinas. É isso que precisa. O que é o bem-estar do animal? É isso. Então, se ele está na comunidade, se ele foi abandonado, é bonito? Não é. Mas a gente não está nessa questão em si da pessoa, né? A gente está tentando fazer o bem-estar pelo menos dele. o básico, se ele se ele é comunitário, se ele não é comunitário, se ele é comunitário num bairro nobre, numa comunidade. Essa pessoa também que anda com os cachorrinhos juntos, tudo isso. Se é um andarilho que tem um monte de animal. Exato. Às vezes eu vejo o andarilho cuidando melhor. Melhor. Os cachorrinhos são gordinhos, são lindos. Sabe, tem mais amor e o cachorro não quer porque abandonar ele. O amor que a pessoa tem pelo animal, ela não tá na renda dela, né? Ela tá no coração da pessoa. E aí por isso que eu não entro muito nessa seara, porque realmente não tem. O meu julgamento, que eu sei que eu não posso, mas todo mundo tem. O meu julgamento do caráter, quando eu avalio o caráter da pessoa, porque a gente tá lidando com a situação, não tem como, é dos dois lados. Os dois lados. Tem então, de assim, carro... Sim, carro de você olhar assim, você fala, nossa. E E da hoje- comunidade também, você fala, puta, mas que caramba, que serzinho. E hoje em dia o pessoal tá muito assim, tá deixando os animais muito humanizados, né? É cheio de frufru, cheio de frafrá, cheio de fruquê, mas na hora do vamos ver, esquece, não vermifuga, esquece de fazer isso aqui. Não, a gente tá aqui exatamente para falar do bem-estar dele. Então, o bem-estar dele, o que é? Castrar, cuidar. Quem sabe futuramente, né? Que eu falei, chipar, né? Já que o Chipar. pessoal chipa o pessoal. Não é, tem um monte. Não, acho que não é uma coisa tão já trabalhei difícil, com essa né? móvel, que o pessoal castrou, foi pro pós, a galerinha já chipava na hora. Chipar e teria Já tinha o cadastro, na era de entrar, já fazia o Isso, cadastro exatamente, já faria ali. o cadastro. E se futuramente, olha, ficamos sabendo que o cachorrinho tal, né? Eu vou ter de ter agora um caça-móvel. E era Zezinho, caça-móvel. Eu não sei que empresa que é. Às vezes tem alguém que eu não sei o que foi. Mas às vezes já fizeram isso. Teve uma cliente minha que eu acabei atendendo depois no pós-cirúrgico. Acabei nem perguntando. Devia ter perguntado se tinha colocado chip, né? Porque existe um cadastro. O cadastro mesmo existe. Que eles fazem uma triagem, tudo Certo. certinho. Não é... Mesmo não tendo exame, não é assim desse jeito, né? Tem um veterinário lá que tenta fazer o máximo possível pra dar tudo Lógico, certo. pra dar- né? Mas o legal do chip é que se ele encostar, ele já tem todo o nome, o lugar, Direito. tudo direitinho. Não, gente, já tirei radiografia, a pessoa não sabia que tinha o chip Então, olha lá, no animal. tá vendo? E nem julgo, né? Porque. É. E quando eu recolho o animal, às vezes tem chip, nem sei também, né? Às vezes eu tô com lá em casa e nem sempre tem chip também, né? Não tem como. Então, exatamente, porque o que eles falaram é muito importante. Quando eles chipam lá os animaizinhos que vêm dos animais selvagens, que são chipados para saber, isso seria uma boa ideia, porque seria um controle. Por exemplo, foi atropelado pelo chip, falou, olha, o animal que vocês cuidaram na comunidade que tal, foi atropelado, então a pessoa já sabe, olha, tem isso. Já Seria tem o histórico dele, Já tem o já. histórico.
histórico. Então, isso eu acho que seria muito interessante. Então, só que isso aí tem que ter uma união de várias coisas. União com o pessoal que faz o chip, união que é o laboratório que faz os exames, né? Então, tinha que ter uma junção, mas ia ser muito legal, trabalhando nos lugares. Então, daria uma qualidade de vida para esses animais muito bons. Sejam os que foram abandonados agora, ou sejam os da comunidade que estão lá, seria muito bom. Não é? Seria Até questão de bomba, porque o que eu mais pego animal no Réveillon. De bomba, né? De bomba? É bomba, por causa de Réveillon? Mas esse ano diminuiu bastante, hein? No meu bairro diminuiu nada. Juro, porque onde eu tava quase mas pelo que eu ouvi. A gente faz questão de jogar bomba. Mas tem gente que não adianta, né? Isso aí. Isso aí é o que eu te falei, né? Não tem. É o que eu falei, isso não tem. Caráter como. Não tem. Isso aí não adianta. Isso aí isso aí não vem ao caso. Mas o que eu acho assim. Seria bacana, né? É porque, não, eu tô falando da bomba porque assim, eu pego muito animal peguei no Réveillon. Porque às vezes o animal não foi abandonado. Ele fugiu. Também, às vezes fugiu, acontece isso. Hoje em dia, com a rede social, tá muito mais rápido. Então, que tem animal que foge é impressionante, né? Mas é verdade, tem muito animal. Então, com o chip fica mais fácil. Exato, seria muito bom. Porque se já for cultural, esse seria um termo, porque se for cultural, eu mesmo tenho o costume de pegar o leitor de chip e passar no animal. Aqui a gente não faz isso. Os meus dois foram chipados, até esqueci que eles foram chipados, porque eles têm plano de saúde, chipou. Agora tem cidade que já é isso. Já é normal, já passa o veterinário, já vão achar o chip, já falei assim, mas já assim, amiga, vamos achar o chip. Pelo menos procura, que aqui sempre tem chip, aqui é difícil de não ter um animal com chip. Tem cidade que é assim. Então, eu acho que seria uma coisa interessante pro bem-estar dos animais, é pro bem-estar do lugar que eles ficam, é pro bem-estar de todo mundo, porque o controle ficaria melhor, né? E aí, evitar, porque a gente pensa, mas existem doenças que passam pros humanos também, não tem? Existem. Na verdade, assim, na minha opinião, não foi uma opinião, foi algo que já me falaram, né? Tanto dentro da medicina humana como veterinária, de ter um veterinário no postinho de saúde. Pra dar uma orientação adequada. Uma boa. Aquela história da toxoplasmose, de ter que a mulher grávida mandar o gato embora, que é um absurdo isso, exato. Você entendeu? Por isso que eu falo, ainda tem orientações. muita falta de informação. Já tinha pra mim, fulano tá grávida, mandar o bloco, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, assim, se não chega na maioria das pessoas, né? Como é que vai chegar em outras que estão mais carentes ainda? Então, precisa ter isso. Eu acho que um veterinário no postinho seria muito interessante. Porque até para alguém que tem um animalzinho, levar o animalzinho ali pro veterinário já dar uma olhadinha, né? Já dá uma olhadinha. Já. Exato, não mas custa. Não, pra ter orientação e tudo mais. Às vezes uma coisa Exatamente. básica de você ficar lavando a mão, toda vez que você bota a mão no animal e orientar essa pessoa não pode, faz isso, tem que fazer isso, usar tal produto, exato, fazer isso. porque Como é que funciona o ciclo daquele micro-organismo que passa que é zoonoses, como é a infestação, como é a transmissão. Eu mesmo tive suspeita de pegar lepto uma vez de um animal. Então, porque assim, a pessoa, vamos supor... Porque era suspeita de uma intoxicação e o animal tava ali, né? E descobriu que o vizinho tava com lepto, entendeu? Então, assim, tem que ter uma orientação, né? Porque, por exemplo, se tiver... Vamos supor, a moça vai alguém vai no postinho. Aí eu não fazer o exame e descobre alguma coisa. Se já tem um veterinário, entra pro veterinário e fala, você tem algum cachorrinho? Tem, então traz aqui. Ele podia olhar, já fazia os exames, aí não só já medicava, a pessoa já saía medicada, e o animal junto. Porque não adianta medicar só a pessoa e o animal continuar doente. Não, olha o que aconteceu comigo. Eu fui fazer esse animal, eu fui coletar o sangue. E dependendo do lugar que eu vou, você coloca a luva, coloca tudo, não adianta nada. Eu me espetei com a agulha. Não tem como, você no chão, coisa, sobe, segura animal, o tutor não segura direito, aquele fuzuê, aquela me espetei. Aconteceu várias vezes eu fazer vacinação, sabe, É você que tava tomando a vacina. Já enfiei agulha em mim, não, isso daí é uma loucura, isso daí não tem como não acontecer. Cachorro que tá doente vem, você tá mexendo e vem lambe seu rosto, acontece, isso daí acontece, não tem como. E ele tava com alguns sinais clínicos, né, que não tava me levando pro lepto, quem vai pensar que é lepto? Aí depois de conversando, cutucando o tutor, aí faz o exame, tudo. Aí ele me falou que do vizinho deu positivo pra lepto, o cachorro do vizinho. Então o meu cachorro não deu positivo, então eu fui pro postinho.
Já fui na hora no postinho. Fui na hora, falei assim, ó, quero saber qual que é o protocolo que vocês fazem. Porque eu não posso falar o meu protocolo pra mim, pro ser humano. Posso falar o protocolo do animal. Você entendeu? Eu não sei o que o veterinário lá do vizinho fez, já tinha um outro veterinário, né? Não sei se é verdade também, porque na verdade foi o meu animal que atende, ele falou... sabe quando a pessoa vai falando umas informações, eu falei assim, gente, mas você tá achando que é lepto? Tem alguma coisa? Ah, não, porque o vizinho deu positivo aqui. Falei, mas deu positivo? O veterinário falou que é lepto mesmo, né? Eu falei, meu Deus, mas eu me espetei com o dedo com o sangue do seu animal, né? De coletar o sangue, né? De fazer a contenção do animal, né? Aí cheguei no particular, eles falaram, a gente não tem protocolo, tem que fazer, você vai ter que ir no público. Aí eu fui lá na UPA, na 13. Nossa Senhora. Eu fui primeiro aqui da Ribeirânia. Eles falaram que eles não tinham protocolo. Aí eu fui na UPA. Pra ver o que eu tinha que fazer. Que tinha que fazer. Se eu ia esperar pra fazer exame, eles iam esperar eu ficar doente, se eles iam me dar um antibiótico. Bom, enfim, o que eles iam fazer, né? No final das contas, eu que fiz. Entendeu? Eu que fiz o meu protocolo. Mas eles não sabiam o que fazer. Não, e tem muita coisa. Teve uma vez, quando eu ainda trabalhava, que a gente foi resgatar um gatinho. O gatinho era assim, ele não devia nem ter um mês. E ele mordeu, fez só assim, tim, no dedo. Nossa, a menina saiu desesperada, foi no postinho, o postinho olhou, tacou um monte de antirrábica pra ela. Aí depois falando pro veterinário, ele falou, mas peraí, o gatinho nem nasceu ainda, já vai ter raiva? Não precisava tomar antirrábica. Quer dizer, tem gente que muitas vezes toma até uma coisa que não havia nem necessidade. Totalmente por falta de informação. E olha que era uma menina que trabalhou comigo, mas o desespero... Na hora que eu olhei pro tamanho do gato, falei assim, gente, mas um gatinho desse já tem raiva, vai precisar tomar... E eu chegou no ponto... A região tem raiva na região aqui? Não, porque o pessoal chegou e falou assim, fui mordida por um gato. O cara da UPA não vai começar assim, sim, mas o gato, como é que é? Não vai pedir, né? Ele vai falar, bom, você conhece o gato? Não, é de rua, vai dar vacina, ele não vai saber o que é. Então eu falei na época com o meu veterinário, ele falou, gente... Mas não é assim. Então, muitas vezes, a pessoa também se desespera por uma coisa que não sabe. Por isso que eu falo, a informação é tudo. A gente precisa informar. Porque se não informa, a pessoa não sabe. Ou seja, ela tomou acho que 3 vacinas, não sei quanto que é da raiva, que é acho que é aqui na barriga, não é? Não lembro. Na barriga, você à vai toa. aplicando. Ele falou assim, ela está tomando à toa. Eu falei, isso não é bom. Porque não é bom você tomar uma coisa que você não precisa dela, né? Mas é isso Você que tem acontece. que fazer titularidade. A gente, como veterinário que toma antirrábica, a gente tem que fazer titularidade. Não vai tomando assim. Ai, mordeu. Ai, mas não se todo bicho que te enxergar. Eu lembro quando eu era pequena. Tem gente me liga chorando que foi mordido pelo próprio animal, que ia morrer, porque foi mordido pelo próprio animal. Eu lembro que quando eu era pequena, nossa, eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 4, 3 anos, não lembro muito direito. Eu tava em Pissarra e eu tava numa escada. Eu não lembro, assim, eu não vou lembrar. E tinha um cachorro embaixo da escada. Sabe o que eu fiz? Eu fiz que nem cowboy. Eu pulei em cima do cachorro, que nem... Sabe como o cachorro... O cachorro levou um susto. Eu não sei como é que eu quebrei as colunas do coitado do cachorro. O cachorro levou um susto e tacou a mordida em mim. Só que ele tacou uma mordida, que acho que ele assustou tanto, deve ter doído tanto de eu ter pulado em cima dele. Só pra te dar um cheiro pra lá. Ele não enfiou muito. Ele apertou. Então eu fiquei roxa. Roxa. Sim. Aí fui Nem furou. Não, ficou roxa. Aí minha mãe, na hora, ligou pro pediatra. Ele olhou pra ele e falou assim, onde que o cachorro tava? Aí minha mãe falou assim, ele tava na beirada do rio. Eu falei, então não é nada não, porque ele não deve estar com raiva. Quer dizer, eu não tomei nada. Porque não, você nem levou a mordida, você levou uma... minha mãe, mas mesmo assim, ele olhou tudo, mas mesmo se fosse outro, já tava tomando hoje. Porque se fosse o outro hoje, já estava lá tomando todas as vacinas. Então, assim, a pessoa não tem informação. E é isso que a gente precisa da informação. Por isso que precisa. Que a pessoa acaba fazendo um monte de coisa. Por isso que eu falo, quanto mais a gente poder cuidar dos cachorrinhos, mais as pessoas não ficam neuróticas, nem se acontece uma coisa dessa. E o médico não vai chegar pro veterinário, e o veterinário não vai falar, médico, você tá fazendo errado, simplesmente isso. Assim, médico, a questão da contaminação é assim, assada, assim, então cuidado pra você não exagerar. Então qual que vai ser o seu protocolo diante dessa nova informação do veterinário? Exatamente. O veterinário ele não vai tomar a frente do médico. Só que tem informações que o médico não tem, que o veterinário tem. Aí o médico vai conseguir tomar uma decisão mais adequada pro paciente dele, de acordo com, né? E é que você falou do caso do posto. Porque não adianta o médico vir fazer o tratamento se o animal dela continua doente e se ele continua passando para ela. Então ele tem que parar. Se for uma doença que é transmissível, tem que parar a doença do cão. Para ela poder também, senão não adianta nada. Então, por isso que é importante. Eu acho que esse negócio de colocar o veterinário, eu acho muito importante. Muito importante mesmo. Acho que é uma boa ideia. Eles colocarem isso. Acho fantástico.
Vamos ver, né? Vamos futuramente vamos vamos ver ver. essas ideias Ó, tá aí. vendo? Ou alguém até dá uma ideia Lançamos, melhor, assim, que lançamos dê pra muitas- ser mais palpável também, entendeu? Vai que, né? Lançamos várias ideias aqui, não? Então, assim, até vou falar aqui pro pessoal, né? Porque eu acho que a ideia que a gente lançou, a primeira. Gente, tá aí lançado pra gente fazer um grupo, né, Jennifer? Não, tem gente que tem ideias assim, muito Então, boas, até ó, melhores que a minha. Tem um pessoal que vamos fala umas ajudar. coisas sociais muito legais, Então, ó, assim. vamos ajudar todas essas comunidades aí, não só com a castração, que é a essência, que é a principal de todas, vamos colocar ela, porque ela é mesmo, mas também com o exame laboratorial, se puder um dia um laboratório, se puder o pessoal do vermífugo, não custa. Eu sei que a gente fala assim, eu sei que é fácil falar da boca para fora, é muito difícil fazer, mas está lançado, quem sabe? Não custa, né? A gente nunca sabe. Ajudar esse pessoal da comunidade, mas de uma maneira um pouco mais, o chip. Colocar o chip, porque assim eles são monitorados. Se acontecer alguma coisa, a pessoa já sabe. O chip já é uma coisa muito palpável, que já já seria devia ter, excelente pro próprio hospital veterinário, se chegar cada animal que chegar no hospital veterinário já ser chipado, que seria muito interessante Não fazer sei se isso. a zoonose já coloca, a zoonose não Eu não coloca sei, ainda. não sei. Porque Aí se também coloca, não às vezes eu nem tô sabendo, também entendeu? não sei. Porque Então, já se a gente é colocar, vocês ficam lá. E pedir também, gente, mais uma vez que a gente pede aqui, que eu sempre digo, por favor, se quem tem animal, castra. Eu sei que é fácil pegar os filhotinhos e jogar na caixinha, mas não façam isso, porque vocês estão contribuindo, né? Para aumentar. O que a gente está tentando diminuir, a gente não diminui se o pessoal continuar fazendo a Se a mesma pessoa coisa. quer o filhote, mas quer o filhote mesmo e tem condições, Se você tenha. quer o filhote, tenha e fique com o não. filhote. E fique com o filhote. tem. Mas, por favor, não façam isso. É muito O problema triste. é pegar um problema É. e colocar e jogar para o outro lugar. É o famoso desova. Aquilo é um problema, tem que ser resolvido, não tem que ser Exato. desovado. Porque, olha, já tem filhote muito, que foi o caso, acho que do meu gatinho, do Juninho, que eu acho que a mãe dele teve na rua, e não sei se ela foi atropelada, porque a mãe sumiu. Depois aí porque o Juninho veio. Então já tem esse problema dos próprios gatinhos, dos cachorrinhos, que já tem esses cachorrinhos na rua, e eles já serem abandonados ali. Precisa juntar mais? Então, para não juntar mais. Bom, Jennifer, eu acho que a gente conversou bastante, né? Já falamos de tudo que a gente tem que falar. Verdade, E quem verdade. sabe se a gente coloca uma ideia brilhante na cabeça, assim, a gente consegue fazer alguma coisa diferente para ajudar esses animaizinhos. Todos nós, né? Vamos ver, né, pessoal? No bem-estar deles. Que eles tendo bem-estar, toda a comunidade tem bem-estar, os donos têm bem-estar, todo mundo. É assim, é uma bola de neve, né? Vai ajudando vai melhorando o outro, vai melhorando o do vizinho, porque se o do vizinho tá bem cuidado, o do de cá, então não vai pegar doença se caso tenha. Quer dizer, é só Tem que benefício. entender que a gente ajudando o animal é uma questão social. Né? Exatamente. É até do caráter da sociedade mesmo, né? Como exatamente. tratar os animais. É porque a gente tá vendo aí vários casos aí, Pois né? é. Que vamos nem entrar no Não vamos assunto. comentar o assunto por enquanto. Então, é verdade. Então, é isso aí. Bom, Jennifer, então eu quero te agradecer mais uma vez. Espero contar com você de novo. Quem sabe a gente consegue contar já tendo alguma novidade? Quem sabe? Vai que, Opa, né? vai saber, né? Vai Se a saber gente- que alguém já mandou, já tem isso. Já vocês tem estão isso aqui, ó, tá desatualizados, vendo? melhor ainda. Vocês não estão sabendo. Vocês não Se tão tiver sabendo. alguma coisa, vocês avisam a gente, tá? E é isso aí. Bom, gente, esse foi mais um podcast. Espero vocês no próximo Podpets, o podcast do Brechó Pets.